Primeiramente, Feliz Natal, eu sou o Bonnie, e hoje vamos mergulhar em um tema que pode ser polêmico e intrigante no mundo das histórias e das narrativas: os retcons. O que são, como usar e, mais importante, como não estragar a sua história com eles. Prepare-se para entender essa maravilhosa ferramenta narrativa que pode ser muito útil e poderosa, mas que, se usada errado, pode deixar a sua história tão confusa quanto a linha do tempo dos filmes dos X-Men. Mas antes de começarmos, se você está curtindo a ideia de aprender mais sobre escrita e história, não esqueça de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. E vamos agora explorar os fascínios do mundo das narrativas. Para começar, vamos aprender o que é retcon. A palavra vem do inglês Retroactive Continuity. Aposto que eu falei certo. Em termos simples, é quando uma obra altera elementos da sua própria continuidade. Pode ser uma mudança em um personagem ou em um evento, ou até em toda a história. Por exemplo, você sabia que em Star Wars, a origem da relação entre Luke e Vader foi totalmente alterada? No início não havia ligação familiar e depois, bum, eu sou o seu pai. Essa é uma mudança drástica que alterou tudo que pensávamos sobre os personagens. Isso é só para vocês entenderem que a grande maioria das obras se utilizam dessa ferramenta narrativa. One Piece é um outro grande exemplo e muito interessante de ser citado. No início do anime, o Shanks faz um olhar ameaçador para um rei do mar e o bicho vai embora. Inicialmente pensamos, pô, o cara é fodão, é por isso que o bicho foi embora. Mas, futuramente, descobrimos que, na verdade, ele usou o Haki do Rei, um poder que o Oda inventou lá para um pouco antes do pré-time skip, se eu não me engano. Outro exemplo muito bom, os anjos de Dragon Ball, os deuses da destruição de Dragon Ball. Essas entidades maiores, que na lógica eram para ser citadas antes, pois já havia um desenvolvimento de criaturas extradimensionais em Dragon Ball desde o início do Z. Mas enfim, agora que sabemos que é um retcon, vamos falar sobre por que e quando usaram. Os motivos podem variar. Às vezes os criadores percebem que a ideia inicial não faz mais sentido ou querem atualizar a história para novos tempos. Uma ótima hora para usar um retcon é quando um personagem evolui muito e a sua história não se alinha mais com uma nova visão. Por exemplo, o Homem-Aranha. Em algumas versões ele é apresentado como um adolescente ingênuo, mas em outras como um herói maduro e responsável. Se os criadores decidem que ele precisa de uma nova origem para poder fazer sentido dentro da história, é aí que eles usam o retcon. Ok, mas então como que faz para usar o retcon de forma eficaz? Bem, aqui vão algumas dicas, anotem aí. Primeiro, mantenha a coerência. O retcon deve ser encaixado na história existente. Não dá para simplesmente jogar algo novo que não faz o menor sentido. Se você mudar a origem de um personagem, pense em como isso vai alterar as ações anteriores. 2. Seja transparente. Se for um retcon significativo, faça de uma forma clara, mostre a transição e, se necessário, explique a nova realidade. O público deve sentir que a mudança é válida e bem justificada. 3. Desenvolvimento de personagem. Um retcon pode ser uma ótima oportunidade para desenvolver ainda mais seus personagens. Adicione novas camadas, desenvolva melhor as personalidades deles, isso pode torná-los muito mais interessantes e complexos. 4. Reaja ao feedback. Se os consumidores estão pedindo por mudanças, por que não considerar? Mas lembre-se de equilibrar isso com a sua visão como criador, o que funciona para você e para a sua narrativa. Vou dar um exemplo que pode não ser exatamente isso que aconteceu, mas os fãs de Jujutsu Kaisen estavam fervorosos para que a Nobara voltasse. E adivinha o que aconteceu? Ela voltou. Decisão boa? Talvez. Eu particularmente gostei. Mas a recepção dessa ideia não foi tão bem aceita. Então sempre se questione se seu público realmente quer o que eles pedem. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de retcons que fizeram história. Prepare-se para algumas revelações. O Arqueiro Verde foi retconado para ter uma relação muito mais complicada com suas ações do passado. Em algumas histórias, ele era um playboy, mas depois se tornou um defensor dos direitos dos pobres, uma mudança que deu profundidade ao personagem. Coringa. A origem do Coringa varia entre as versões. Em algumas, ele é um comediante fracassado, em outras, um criminoso de origem desconhecida. Cada retcon trouxe novas camadas da sua psicologia. O maior exemplo disso é os diversos filmes onde ele aparece. O Tio Ben. Em algumas versões, o Tio Ben está vivo ou sua história é alterada. Esse retcon permite uma nova dinâmica para o Homem-Aranha e as suas motivações, alterando um pouco o rumo da história. Agora, nem tudo é festa. Existem alguns cuidados que você deve ter ao usar os retcons. Usar retcons demais pode confundir o público. Se tudo pode ser mudado, como confiar na continuidade da história? Limite-se a quando realmente for necessário. Prepare-se para reações, tanto positivas quanto negativas. O público pode ser muito apegado ao que já foi estabelecido. Esteja pronto para lidar com críticas muito fortes. Posso dar para você um ótimo exemplo
que é o Homem-Aranha. Lançou o Tobey Maguire, todo mundo amou. Lançou Andrew Garfield, todo mundo detestou. Lançou do Tom Holland, todo mundo detestou ainda mais e começou a amar o Andrew Garfield. Por favor, me ajuda. Só para vocês entenderem que reação do público nem sempre é uma reação genuína. E sempre se lembre de algo: a história vem em primeiro lugar. O retcon deve melhorar a narrativa, não complicá-la ainda mais. Agora, que tal fazermos um exercício interativo? Pensem em um personagem que vocês amam e como um retcon poderia melhorar a sua história. Anotem ideias e compartilhem aqui nos comentários. Vamos ver como a imaginação de vocês funciona. E se quiserem, eu começo. Vamos ver. Imagine que Boruto foi tudo um sonho. Seria incrível, não é? Bem, curtiram o nosso papo sobre retcons? Espero que agora você esteja mais preparado para usar essa ferramenta de forma eficaz na sua narrativa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não vai perder nenhuma dica ou truque para melhorar as suas histórias. Muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima!